estar na presença do Senhor. Como é bom você estar aí conosco para receber da palavra do Senhor nesta manhã, ouvir da palavra do Senhor no livro de Atos. Como é bom também começarmos louvando ao Senhor e dizendo: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Vamos cantar juntos? Vamos louvar ao Senhor juntos? Essa música diz que eu me rendo aos teus pés. Você se rende aos pés do Senhor? Amém. Então clame a Ele neste momento. Amém? Aleluia. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo
Jesus, eis-me aqui, porque a Ti eu vou clamar. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque quando eu clamo a Ti, quando meu irmão clama a Ti, Tu ouves a nossa oração. Oh Pai, e depende tudo de Ti, a decisão que iremos tomar, Senhor. Oh Pai, Tu sabes e Tu conheces todas as coisas. Tu podes dizer sim, Tu podes dizer não, mas também pode dizer espere, tenho algo melhor para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te clamamos. Amém. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, mais uma vez, Cris. Que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Adore, Senhor adore. é bom. Sei. O Senhor é bom. A misericórdia Dura para sempre. dura Vá. para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Então vamos lá. Eu me chamo Marcos, mais conhecido como o Marcão. E hoje a gente vai aprender um pouquinho do livro de Atos, do capítulo 23 e do capítulo 24. Antes disso, vamos orar pela palavra, vamos entregar este culto como o Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Tua misericórdia. Obrigado pela oportunidade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos nossos irmãos que estão ouvindo agora, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, que eu seja simplesmente o carteiro do Senhor, Pai. Que eu seja um mensageiro, que eu seja boca de Deus, Pai, nessa transmissão. Que cada um, Pai, nesse momento que estiver ouvindo essa transmissão, Pai, que o Senhor possa tocar com o Teu poder, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, Pai. Nós entregamos este culto ao Senhor, Pai, com todo louvor e adoração para Ti, Pai. Que eu possa nesse momento me esvaziar de mim, meu Pai. Que possa ser somente tudo para a honra e glória do Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente vai falar do Atos capítulo 23 e 24. Vamos lá, Zaf? Tamo junto? Então tamo junto, me ajuda aí. Me ajuda aí. Então a gente vai falar do capítulo 23 e 24, mas dando uma pincelada no capítulo 22, né? Só para a gente dar uma relembrada no que foi falado no capítulo 22. E no capítulo 22 estava instalado o caos em Jerusalém, onde Paulo estava pregando a palavra e diante de um tumulto muito grande, ele foi preso, né? Os judeus invejosos queriam acabar com a vida dele já no capítulo 22. Obrigado, Felipe. E Paulo, simplesmente Paulo, lindo, um exemplo, um cara muito top. Simplesmente Paulo disse para eles que estava pronto não para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, se fosse o caso, porque ele estava pelo Senhor Jesus. Então Paulo tinha total ciência que ele estava ali. Vamos botar só, recapitulando o capítulo ali, bota para mim o Atos 21:13, só para a gente começar primeiro nessa introdução, relembrando que estava no 22. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto para não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então esse aqui já é o texto para fechar, que ele vem lá do 21, mas que tocou aqui que eu precisava falar esse texto. Você está pronto, irmão? Você está pronto? Como Paulo? Então vamos lá. Vamos falar então, seguindo aqui, vou falar um pouquinho dos personagens que tinha no capítulo 23 e no 24, para daí a gente entender lá no final da história qual que era o papel de cada um aqui, né? Primeiro a gente tinha o comandante, o romano, o Cláudio Lísias, né? Que é o cara que cuidava das tropas romanas na cidade de Jerusalém. E ele, vendo que a multidão estava prestes para agredir Paulo, ele vai lá e pega Paulo, rapta Paulo, tira Paulo do meio da multidão para que não morresse ali naquele momento, né? Tínhamos também ali o sumo sacerdote Ananias, que os historiadores dizem que ele era um homem avarento e corrupto. Então aí você já começa a ver o nível dos personagens que a gente vai falar agora no capítulo a seguinte. E aí o Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma assembleia, né? Que ela era composta mais ou menos por 70 anciões dos judeus. Só para a gente entender aqui,
Desses 70 anciões, metade deles eram saduceus e metade era fariseus. Só para a gente depois lá na frente entender o porquê que eu estou falando sobre isso aqui. O que eram os fariseus? Irmãos, os fariseus eram conhecidos como separatistas, por se acharem mais espirituais a seguirem a lei de Moisés. De fato, eles eram legalistas e achavam que a salvação só viria que a salvação só viria através da lei deles. Eles até acrescentavam suas próprias tradições, tentavam impô-la sobre as pessoas, e eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Esses eram os fariseus. Já os saduceus eram aristocratas, ricos e controladores do templo. Eles não acreditavam na vida após a morte, na ressurreição, nem anjo nem espírito, ou seja, era totalmente materialistas. Então aí a gente já vê, né? De 70 que a gente tinha anciãos dentro do sinédrio, metade era de um lado e metade era do outro, como se fosse hoje, né? Como se fosse hoje o de esquerda, o de direita, o do meio. Então assim, imagina todo esse povo dentro de um lugar só. Vai chegar em alguma conclusão? É difícil, mas vamos lá. E aí a gente tem mais um personagem que a gente vai entender depois, que é o filho da irmã de Paulo, que é o sobrinho de Paulo. Em que momento algum da Bíblia vai achar de novo para falar sobre esse cara? Então, só depois a gente vai passar isso daqui. E o governador Félix, que foi um dos sucessores de Pilatos, e que ele governou, e ele foi nomeado pelo imperador Cláudio e confirmado mais tarde pelo imperador Nero. Então, só para a gente entender da linhagem que vem o governador, o Félix, né? E ele era um governador corrupto. Então, já vê o nível das pessoas que vão julgar Paulo aí, né? Continuando, agora a gente vai começar a ramificar a palavra de Deus, né? O discípulo deve andar com toda a boa consciência. Bota para mim ali, Gi, Atos 23:1. 23:1. É isso aí, 23:1. Paulo, fixando seus olhos no sinédrio, aí eu já expliquei o que era o sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido todo o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Pode deixar no 1 aí. Aqui a gente vai falar um pouquinho do que é consciência, né? O que é consciência? Consciência é a capacidade de avaliação para julgar o que é certo, o que é errado, e o que é bom e o que é ruim. Então isso a gente vai falar de consciência. Bota para mim de 1 Timóteo 1, 18 e 19. Vamos lá, vamos dar uma... O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala sobre consciência. Vai aparecer, no nome de Jesus. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Ele vai dizer que este é o dever que te encarrego. Este é o dever que te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, primeiro que Paulo já começou ali no 23, no primeiro versículo, já falando de consciência. E a gente tem lá em 1 Timóteo, reforçando esse afirmar de Paulo, né? Que o discípulo está numa guerra espiritual, e se ele ignorar a sua consciência, ele será derrotado. Não será um bom combate, né? O cara que perde rápido uma luta, um combate, não é um bom combate, porque ele perdeu rápido. Então ele irá se afundar, será destruído. Então, se ignorarmos o cheiro ou a luz de alerta do sentimento de culpa
querem que a nossa consciência afundaremos espiritualmente e correremos e perderemos a nossa salvação em Cristo. Então aqui ele enfatiza por que a gente tem que ter a consciência que seja o julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Dois perigos sobre a nossa consciência. Primeiro perigo, cauterizar a nossa consciência. Lá em 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O que significa cauterizar? Significa torná-la insensível. 1 Timóteo 4, 1. É o que acontece com um animal cujo proprietário usa o ferro quente para cauterizar ou queimar a pele, e pele para identificar o animal, matando também com isso a sensibilidade do nervo. Quando permitimos que algo agressivo, impuro ou imoral invade a nossa mente e não nos disciplinamos ou não nos arrependemos e confessamos imediatamente, corremos o sério risco de matarmos a nossa consciência. Então isso aí é o problema, é um dos problemas que a gente tem de cauterizar a nossa consciência. Segundo ponto, tentar se justificar, achar desculpas para o meu mau procedimento. O fato da minha consciência não me acusar não significa que estou justificado diante de Deus. O Senhor Jesus é o único juiz absoluto da minha vida. Eu corro o risco de me enganar e me desculpar ou me justificar. Eu posso ter tentado olhar a vida daqueles que estão ao meu redor, e quando eu me comparo com eles, posso chegar à conclusão dos meus pecados, pensamentos na balança do que eles. Mas a realidade é que o Senhor conhece o meu coração. Continuando aqui, em Atos 23, de 6 a 9, não precisa colocar, tá, Thalita? Atos 23, de 6 a 9, conta que Paulo, estrategicamente, ele fala que é fariseu e filho de fariseu, gerando uma grande discussão ali na hora do tumulto, e o comandante manda levá-lo para a fortaleza para que ele não fosse machucado, para que não machucasse a sua integridade física, né? Então, diante dos fariseus, diante dos saduceus, o Paulo está preso naquele momento, e aí ele viu que alguma coisa ia acontecer de ruim com ele. O que ele fala? Ele lembra. Então Deus coloca para ele, Deus traz a mente para ele, que ele coloca que, não, peraí, eu sou filho de fariseus. E aí ele fala, eu sou filho de fariseu, eu sou fariseu e sou filho de fariseu. E aí já começa o tumulto. Metade era fariseu, metade era saduceus. E aí o pessoal já começou a virar aquela discussão intensamente, começou a esquentar mais a discussão. Aí o comandante vai e tira Paulo de lá e manda Paulo para o palácio. Agora a gente vai entrar numa parte em que eu e você e o discípulo, ele deve andar na companhia do Senhor Jesus. Bota o 23:11, Atos 23:11 para mim. E aí Paulo preso, o que acontece com Paulo? Que ele está no palácio. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Olha que poderoso isso aqui. Vamos ver de novo. Na noite seguinte que Paulo está preso, que ele tinha sido no palácio, ele chega, pondo-se ao lado dele, o Senhor disse: coragem, e assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Irmãos, aqui eu vejo a seguinte perspectiva pela visão de Paulo. Paulo está preso. Tu acha que ele está preocupado que ele está preso? Eu acho que não, né? E aí me vem à memória aqui o que a gente escutou do pastores alguns dias em um dos cultos, para a gente tirar os olhos de nós e olhar os olhos para Deus. Porque se a gente fizer isso, se a gente olhar para os nossos olhos, a gente não vai conseguir sair do lugar, não vai conseguir se libertar da prisão, né? Então assim, o Senhor se pondo do lado de Paulo, fala para ele ter coragem. Um dos pontos aqui que eu anotei aqui,
para você ter uma ideia, o Senhor não se colocou do lado de Paulo para libertar ele da prisão, porque o Senhor poderia libertar ele da prisão. Não é essa a questão. O Senhor fala para ele: coragem, eu estou aqui do teu lado. Você testemunhou em Jerusalém e foi preso, você vai testemunhar em Roma. Então aí a gente vai por português. Se o Senhor está falando para ele no futuro que ele vai testemunhar também em Roma, aí significa que ele vai morrer ali? Não. Então acho que não, se a gente for pela linha do português, do conjugado português, né? Então, gente, o que eu quero dizer para você? Que você pode estar preso. Eu não sei o momento que você está passando aí agora, ouvindo essa transmissão. Eu não sei o que se passa na tua cabeça. Mas você pode estar preso. Pode estar preso num vício. Pode estar preso num sentimento ruim de inveja. Você pode estar preso em alguma coisa, eu não sei. Só que o que Deus está falando aqui comigo e está falando aqui com você é o que? Tenha coragem. Tenha coragem, porque você não está sozinho nessa. Pode vir coronavírus, pode vir pandemia, bandeira vermelha, azul, amarela. Coragem. Se você testemunhou lá em Jerusalém, se você está testemunhando aqui em Cachoeirinha, já testemunhou para o teu vizinho? Já falou para o cara que está entregando o gás para você aí agora? Fala de Deus onde quer que você esteja. É isso que Deus está falando para Paulo. Coragem, porque eu estou do teu lado. A gente já começou lá falando que Paulo, se ele tiver que morrer, é tranquilo. A gente já falou isso no começo. Continuando, porque de fato, uma coisa eu afirmo para vocês: de fato, é melhor estar numa prisão com o Senhor do lado do que num palácio com o diabo. Eita, falei. Que é isso, hein, Azaf? De fato, é melhor estar numa prisão com o Senhor do que num palácio com o diabo. Jesus já havia prometido que estaria ao lado dos discípulos para sempre. Vamos lá, vamos ver isso aqui então. Eu estou falando aqui, o Marcão escreveu lá, então vamos ver. Vamos ler Mateus 28, 20. Vamos sair um pouco de livro de Atos, para não falar que, não, o Marcão escreveu aí, tá tudo, não. Tem base bíblica, irmão, vamos buscar lá. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, que isso. Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tá aí, ó. Vamos lá, mais um aqui. Atos 18, 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Mais uma mensagem de coragem. 18, 9, é isso aí? Não temas. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Irmãos, não tenha medo. Pode vir pandemia, pode vir bandeira vermelha, bandeira preta. Nós estamos aqui agora, irmão, gravando uma transmissão. O que está impedindo a gente de falar? Fale de Deus. Está aqui, ó. Continue falando, continue falando, continue falando. Pode botar, filho, o próximo. O 10. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. É isso aí. A palavra de Deus diz: mal nenhum chegará à sua tenda. Mas eu preciso crer e eu preciso andar aqui, ó, no caminho do Senhor. Continuando. E com essas palavras, Jesus faz a promessa que com seus discípulos na missão, na oração, na reunião e inclusive na prisão. Mais um teminha aqui, um próximo teminha. Deus nos preparará para o que há de vir, que é o que está acontecendo hoje. O Atos 23, de 12 a 15, não precisa botar, gente. Não precisa botar. De 12 a 15 não precisa botar. O que aconteceu no verso 12 a 15? Fizeram, lembra do tema que eu falei aqui do subtítulo, né? Deus nos prepara
para o que há de vir. Então vamos lá. No verso 12 a 15, fizeram uma trama para matar Paulo antes que o comandante chegasse. Mais ou menos, poucos ali, né? 40 homens juraram e prometeram não comer e não beber enquanto não matasse Paulo. Olha só, vai morrer de fome. Vai morrer de fome, porque se Deus se colocou do lado de Paulo, mandou ele seguir e mandou ele ter coragem de continuar, pode fazer jejum que vai morrer todo mundo de fome. E aí o que eu acabo concluindo esse pedacinho aqui? Que Paulo não estava sozinho, que Paulo estava bem acompanhado. E o ditado sempre diz: diga-me com quem andas, que eu lhe direis quem és. Pois muito bem, o apóstolo Paulo andava sempre com quem? Com Jesus. A gente fala aqui, né, na nossa igreja, Jesus é suficiente, né? Jesus, quem tem Jesus tem tudo. Não tem igreja para confirmar isso aqui, mas eu falo com vocês mesmo, não tem problema. E por isso ele era um discípulo de Jesus, porque ele nunca estava solitário. E aí, então, diante de tudo que, para você ver como que Deus é, né? Deus já sabia de tudo, né? Já sabe de tudo que vai acontecer. E diante disso ele aparece para Paulo e manda Paulo ter coragem. Para que ele aparece para Paulo? Para dizer que Paulo tenha coragem? Porque justamente vai vir as provações, vai vir alguma coisa pior. O que eu entendo com isso, eu aprendo com isso, e eu preciso te falar nesse momento. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Porque se Deus está falando com você através dessa transmissão, através desse vídeo, para você se preparar, se prepara, irmão. Porque pode vir, que nem Paulo, pode vir alguma coisa aí pela frente. Então, para você poder tirar de letra, você precisa se preparar. Amém? Amém. Então, Paulo podia dizer que em tudo somos perseguidos, porém desamparados. Mais um texto aqui para a gente ver. Coloca para mim de 2 Coríntios 4, 9. 2 Coríntios 4, 9. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então assim, ó, se prepara, irmão, te prepara, para não acontecer isso que está acontecendo. Abatido, caiu, levanta, mas nunca desamparado. Amém. Na companhia do Senhor Jesus nunca estaremos desamparados, nunca perdemos a nossa direção, nunca deixamos os nossos sonhos morrerem. Nada, amigo, nada. No final desse capítulo, Paulo é enviado para o governador Félix na Cesareia, junto com uma carta que o comandante manda para Paulo, porque ele resgatou Paulo lá do Vucu Vucu, que os caras queriam matar ele. E aí o comandante manda ele direto para o governador Félix, juntamente com uma carta. E na carta o comandante descreve toda a situação. Ó, Paulo foi preso, estava ali, o pessoal queria matar Paulo. E ele descreve tudo na carta para chegar junto lá para o governador não ser pego de surpresa. A gente começa aqui a introdução da preparação do julgamento de Paulo, tá, irmãos? Então, e esse julgamento, ele é um dos temas mais destacados no Novo Testamento, é o julgamento final. Paulo será acusado injustamente pelos judeus e preso pelo governador Félix. Lá em 2 Coríntios 5:10, lá em 2 Coríntios 5:10 a gente vai ver um pouquinho desse 24 aqui. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas e quer sejam más. Aqui a gente já começa a falar um pouco de julgamento, um pouco de justiça, né? Como a Cris acabou de cantar aqui, que o Senhor reina em justiça e em verdade, né? Então a gente já falou também lá no 23 no comecinho sobre justiça, então sobre consciência, sobre lei, sobre justiça, e a gente agora entra um pouquinho nessa parte.
Ali em Romanos 14:10, mais um tema para a gente falar de justiça. Que ele fala no começo lá que Ananias, né? Por isso que eu falei de Ananias, do personagem Ananias. Lá no começo, Paulo começa a falar da boa consciência de Deus, e Ananias pega e manda dar um tapa no Paulo, ó, manda esse cara ficar quieto aí. E aí a gente tem o verso aqui, Romanos 14:10 vai dizer o seguinte: portanto, você, por que julga seu irmão? É porque despreza o seu irmão, pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu só aprendo aqui que só existe hoje um advogado, que é Jesus, é o nosso advogado. E lá, e quando ele voltar no julgamento, ele vai ser o juiz. Então aqui Paulo fala para Ananias, né? Como você me manda me bater, se a lei fala que isso não pode? Como é que você respeita a lei desse jeito? Então a lei e a justiça fala em Romanos 14:10. Em Romanos 14:12, esse aqui é forte. Romanos 14:12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que eu aprendo aqui, irmão? Adianta a gente fazer que nem eles fizeram aqui, um tumulto. Vamos fazer uma greve de fome, um jejum para matar o Paulo. Adianta fazer isso, irmãos? Não adianta. Não adianta você fazer uma trama junto com o mal, porque vai chegar a hora que você e eu, nós vamos ter que prestar conta sobre isso diante de Deus. Então, às vezes a gente ouve, né? Mas o fulano é isso, o fulano é aquilo. Cara, quem que vai julgar ele? É Deus, não é nós. Nós temos que orar por essa pessoa e que Deus tenha misericórdia. Quem que vai ter que acertar as contas depois lá? É Ele. Sou eu que vou ter que prestar conta lá. Você que vai ter que prestar conta lá. Em Atos 17:31, vamos ver o que a Bíblia diz, mais um tema sobre isso. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E esse dia, quem é que sabe o dia que vai acontecer isso aí? É só Deus que sabe, irmão. É isso aí, Daniel. Obrigado. É só Deus que sabe. E aí, e que dia que ele vai vir? Eu tenho um texto aqui para falar que dia que ele vai vir. 2 Pedro 3:10. 2 Pedro no capítulo 3, no verso 10, vai dizer como que Jesus vai vir. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Está aí, ó. Ele pode vir amanhã, pode vir depois da manhã. Irmão, a gente não sabe. Então fique esperto. Pare de julgar os outros, porque você não é advogado. O julgamento de Deus, ele é justo, os dos homens nem sempre. Então a gente pode ficar tranquilo que vai ser julgado. E aí, depois de tudo isso que a gente falou aqui de julgamento, passaram-se 12 dias desde que Paulo chegou a Jerusalém para trazer a oferta que ele havia coletado dos cristãos da Macedônia e Acaia, e aos irmãos carentes da Judéia. E foi visto no templo dos judeus na Ásia, que o nosso irmão, se você pegar os cultos anteriores, ele vai falar sobre isso, que Paulo pregava na Ásia. E foi preso no meio de um grande tumulto e enviado para a cidade de Cesareia pelo comandante Lísias, para que os judeus tinham feito voto de matá-lo e não conseguissem. Então assim, ó, diante de todo esse tumulto que Paulo foi preso, já faziam 12 dias que ele tinha vindo de Jerusalém, só para a gente lembrar. E para a gente ver o time que vai julgar Paulo, né? Vamos ver aqui, ó, o time que vai julgar Paulo. O governador Félix, que ele era casado com uma jovem guria de 19 anos chamada Drusila. E Drusila era filha de Herodes Agripa, que tinha mandado matar o apóstolo Tiago ao fio da espada lá em Atos 12. Então olha o time que nós estamos lidando aí, só gente boa.
E este mesmo Herodes acabou morrendo no capítulo 13 de Atos, quando esqueceu de dar glória a Deus ao ser bajulado pelo povo. Drusila era casada com Azizus, o rei de Emessa da Síria, mas Félix, que sentia o Todo-Poderoso por ser um representante de Roma, acabou seduzindo a jovem com a ajuda de um mágico da ilha de Chipre, chamado Átomos, e assim roubou Drusila de seu marido. Ela era irmã de Berenice, que aparece na companhia também do irmão Agripa II, no capítulo 25. Então aqui a gente já entende por que eu fiz questão de falar da esposa do governador Félix. Porque é só gente corrupta, é só gente que já vem perseguindo, que já vem matando apóstolo. Então é só para te ver o nível do pessoal que está ali para julgar Paulo. E Paulo, no capítulo 24 que a gente está entrando, está sendo acusado pelo advogado chamado Tértulo, o sumo sacerdote Ananias e os outros anciões que desceram de Jerusalém até a Cesareia. Félix, por ser sua autoridade romana na Judéia, é o juiz. E agora a gente vai entrar quase que na reta final. As acusações contra Paulo em Atos, não precisa botar, bota só para mim o 24, 5. Atos 24, no verso 5. Do 1 até o 9, o advogado só vai falar isso aqui. Só vai falar mal de Paulo, do que Paulo fazia. Então a gente vai ver aqui, ponto a ponto, para vocês verem o que eles falavam de Paulo antes de terminar o julgamento. Lá no 5 ele falava que Paulo era uma peste, que era um mal que precisava ser extinto. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus e pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Ai, Jesus, tem misericórdia. Então ele já fala que Paulo é uma peste que precisava ser extinta. E ali no 5 também a gente vê que ele fala sobre que ele provoca desordens, né? Sedições, que é a seita dos nazarenos. Nossa, então aí injustiça total, né? Eu fico lendo isso aqui e eu fico louco. E ele fala também ali que Paulo é um agitador da seita dos nazarenos. Tudo isso aqui ele fala no verso 5. Pula para o 6, Gi. E pula para o 6, 24, 6. Que ele tentou profanar o templo, permitir que gentios pudessem estar no templo. Olha que loucura. E ele tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Para aí nesse daí. Para nesse daí que eu tenho uma observação muito forte aqui. Nesse momento o advogado, o Tértulo, olha o nome do cara, o advogado Tértulo, ele está falando lá para o governador Félix que Paulo estava fazendo aquela baderna toda, que não sei o que e tal. E aqui ele fala o seguinte, que então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mentira, porque a gente viu lá que eles estavam fazendo jejum, fizeram lá um pacto para, enquanto não morresse Paulo, eles não iam comer. Como é que chega agora aqui na frente do governador, ele fala que ia ser julgado? Se fosse julgado, beleza, prende, espera chegar o comandante, espera chegar todo mundo. Só que mentira, lá no 23 ele fala que era para ser feito tudo isso antes do comandante chegar, teria que matar Paulo. Então aqui ele já mudou o discurso dele, é advogado, né? Vamos lá. E aí todas essas acusações eram falsas. O advogado começou bajulando o governador, né? Excelentíssimo, o senhor já está aí tanto tempo governando, nunca teve problema com a gente, né? Já foi dando aquela politicagem. O senhor não é agora que o senhor vai ter problema, né? Então já deu aquela, não é agora que o senhor vai ter problema, vai se incomodar com os judeus, mais ou menos assim. Só que Félix, a gente vai ver aqui depois, que Félix, ele conhecia o caminho, né? Com letra maiúscula, ele conhecia a palavra de Deus. Então naquele momento ele não queria julgar Paulo,
porque ele sabia que Paulo era inocente, porque ele já tinha ouvido Paulo, né? E também não queria libertar Paulo, porque senão ele ia ficar mal com os judeus. Então vamos lá. E exatamente isso que o apóstolo Paulo argumenta no 24:13. Bota para mim, gente. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Então Paulo também já falou em defesa própria, justamente isso. Aí tem aqui, ó, não precisa botar, tá, filha? É Atos do 24, do 10 ao 21. Depois a gente vai ler aqui alguns temas. Mas Paulo sabia que estava diante de um juiz romano. Paulo, na sabedoria do Espírito Santo, né, e do seu juízo vindouro, ele sabia das coisas de Félix e que todos os seus acusadores pensaram sobre o verdadeiro julgamento e o julgamento de Deus, o julgamento final depois da ressurreição. Então, como eu falei, Félix sabia do caminho da palavra de Deus. E aí Paulo já começa. Então vamos lá no 11 agora. Agora vamos começar. Então Paulo começa no 11. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. No 12. No 12 ele faz o seguinte, eu fiz a seguinte observação aqui, ó. Não me acharam tumultuando coisa alguma. Olha o que ele fala no 12. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. 13 e 14. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. 14. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Está vendo o caminho aqui com letra maiúscula? Significa a palavra de Deus. Aqui chamam seita. Creio em tudo aquilo que concorda com a lei, no que está escrito nas profecias, nos profetas. Então aqui o Paulo já fala: eu não sei o que eles estão falando, eu só estava falando de Deus, eu só estava pregando sobre Deus, só estava pregando a palavra de Deus. E aí ele bate aqui no 11, no 12, no 13, no 14 e no 15. Pode botar o 15. E eu creio na ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. E tendo a Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Paulo é demais. Paulo fala sobre o grande alvo da vida dele no 16. Cadê o 16, Giovana? Bota o 16 para mim. Por isso procuro sempre conservar a minha consciência. De novo, por isso que eu fiz questão de colocar lá no começo o que é consciência. Porque de novo Paulo fala: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. No 17, ele vai trazer ajuda aos irmãos judeus e glorificar o Deus na cidade. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. E aqui a gente tem uma curiosidade, que é a desonestidade do governador Félix, né, que vai falar do 22 ao 27. E aí o que acontece? Bota no 22 para mim, gente. O Félix adiou o veredito, porque o que acontece? Félix, como ele era conhecedor da palavra de Deus, ele dá um espaço para Paulo se defender. O advogado falou e ele deu espaço para Paulo falar também. Quando Paulo começou a falar das leis de Deus e da palavra de Deus, o governador já recebeu. Quando o governador começou a ouvir, ele falou assim: basta, pode levar ele, prende ele de novo, deixa ele no palácio, com livre acesso com os parentes para visitar ele. Então naquele momento que o governador Félix começa a ouvir a palavra de Deus, e ele, como era conhecedor, ele já manda parar, porque a palavra de Deus, ela confronta, ela liberta e ela restaura, e depois ela dá uma
acalmada. Então é isso que o governador Félix falou assim, ó, pensou. Ele começou a falar de Jesus junto com a esposa. Começou a falar de Deus. Paulo, não, pode parar. E prende ele, leva, mas não precisa botar corrente, nada, deixa ele com livre acesso. Nesse momento, como um juiz, a gente já pode tirar uma conclusão, já uma prévia conclusão do que acontece. Se o cara é culpado, ele ia fazer isso com o cara? Não, né? Então ele já sentiu que Paulo era inocente, que Paulo só estava pregando a palavra de Deus, só que ele não podia prender, porque ele conhecia a palavra de Deus, e ele também não podia soltar, porque senão ia prejudicar o bem bolado dele lá com os judeus. Continuando, a gente parou aqui no 22, né, gente? E o Félix adiou o veredito da sentença de Paulo, no 22. Então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. 23. Exatamente o que eu falei. Ele ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Aí aqui foi o que eu falei para vocês. Se realmente Paulo fosse culpado e o governador quisesse culpar ele, não ia deixar ele com liberdade, né? Dentro do palácio. Paulo fala para o próprio juiz acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. De fato, o verdadeiro e único juiz é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O único que estava e está no controle do destino dos homens é Jesus Cristo. Não era um imperador e nem muito menos Félix, o governador. Félix queria, com a sua desonestidade, dinheiro de Paulo para poder soltá-lo, o que não aconteceu. Aqui eu aprendo o seguinte, no verso 26, bota ali, gente. No verso 26 vai dizer o seguinte: ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Ah, não. Quer ser feliz? Me faz ser feliz. Me ajuda a te ajudar. Onde a gente já viu isso, né? Me ajuda que eu te ajudo. Você precisa me ajudar. E Paulo não negocia princípios, porque Paulo é um homem de Deus, é um apóstolo de Deus, é um servo de Deus. Então, pode estar debaixo de pau, não negocie os seus princípios, porque Deus está contigo. Ele já falou, irmão. Ele já falou. Ele já liberou. Ele já prometeu até a eternidade que Deus estaria junto. Amém? Estou acabando. A banda, se quiser, pode ir subindo aqui, tocando alguma coisinha, para fazer um fundo aqui. Conclusão. Vou partir para a parte da conclusão já. O cristão, ele deve viver de tal forma, com a consciência limpa, que ninguém poderá acusá-los. Ninguém poderá acusá-los. Já falamos lá em Atos 23:1 e não precisa botar. O cristão deve viver com a consciência limpa. Porque você acha o que, irmãos? A gente é cristão, a gente é vigiado 24 horas. A gente é vigiado pelas nossas ações. Então não posso subir aqui e falar de Deus para você e lá fora fazer coisa diferente. Porque o meu vizinho está vendo, a minha família está vendo, a minha filha está vendo, os meus parentes estão vendo. É justamente isso que Paulo reforça lá no 23:1, com a consciência limpa. É isso que você leva para você essa palavra, pega para você essa palavra. Para o cristão ter uma consciência pura, exige o que? Disciplina. Exige isso aqui, ó, palavra de Deus. Estuda, irmão, pega a palavra de Deus, ora. Quanto tempo você tem tirado para Deus no seu dia de 24 horas? Tira um tempo para Deus. Pede sabedoria, pede discernimento, para que você possa avançar na disciplina, para você possa crescer e se encher do Espírito, se encher da palavra de Deus. Precisa ter disciplina, precisa de garra, dizer não para as coisas mundanas. A gente precisa aprender a dizer não.
fugir de todas as coisas que sejam maliciosas. Foge da fofoca, irmão. Só existe fofoqueiro porque tem quem escuta. Foge. Quer falar do irmão, quer falar do seu líder? Foge. Vou no banheiro. Vai no banheiro. Foge. Você tem que ter consciência e fugir de todas as coisas que sejam maliciosas. E você precisa se encher das virtudes. Bota para mim só mais um texto aí, ó. 2 textos, Giovana, ó. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Deixa eu ver se eu marquei certo. Pode ir tocando alguma coisinha aí devagarinho. Tá tocando aí, o Senhor é bom. Bem devagarzinho. Filipenses 4:8. O que vai dizer ali? Que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de tudo que é de boa fama, se alguma virtude a esse algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então se enche, irmão, está aqui, ó. Vamos se encher de tudo que é verdadeiro, vamos se encher da palavra de Deus, de tudo que for nobre, de tudo que for correto, de tudo que for puro, de tudo que for amável, tudo que for boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém. Já estou terminando, irmãos. O cristão não precisa viver bajulando as pessoas. Não precisa. Já tem um que isso justifica por nós, que está à nossa direita, irmão. Deus colocou do lado de Paulo e falou assim: coragem, vai. E Ele está falando para você agora nessa transmissão: coragem, seja forte, seja corajoso e vai. Agora sim, hein? Ele é julgado por Jesus. Ele não é julgado pelo mundo, ele é julgado por Jesus. Só existe um juiz, irmão. Pode tirar aqui, ô Ismael, senão eu vou falar mais. Irmãos, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha recebido essa palavra de Deus, irmão, porque ela vem direto do céu para você nessa transmissão agora. Espero que eu tenha sido usado como boca de Deus nessa transmissão. Vamos orar pela palavra? Então pode ir tocando devagarinho, baixinho aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela não mente. A Tua palavra, ela foi ontem, ela hoje, ela sempre será fonte de vida, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de poder falar da Tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo, esse exemplo, que nós possamos ser como Paulo, Pai, que nós possamos descansar, Pai, em Teus braços, que pode estar acontecendo de tudo, Pai, nesse momento, pode estar acontecendo enfermos, doença, famílias quebradas, casamento destruído, que nessa transmissão, nesse momento, Pai, o Senhor possa libertar, Pai, no nome de Jesus, Pai, quebra cadeias, quebra correntes, Pai, no nome de Jesus. Que todos que estiverem assistindo, Pai, possam receber essa palavra e entender que o Senhor é suficiente, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela Tua presença que é notória nesse lugar, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, Pai. Em época de pandemia nós vamos invadir, Pai. Nós vamos invadir. Vamos invadir com a Tua palavra, Pai. Vamos invadir. Adore. Vamos lá. Nós te oramos, Pai, entregamos o restante desse dia no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia. Bom dia, meus queridos. Muito obrigada mais uma vez por nos receberem na sua casa. Se você não nos conhece, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, e eu me chamo Milene e vou te deixar informado sobre a agenda da nossa igreja. Primeiro, se você não nos segue nas redes sociais, que você comece a seguir agora. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vai ser por lá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E sobre as nossas celebrações, elas acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã, como hoje, nós estamos aprendendo o livro de Atos. E
sobre as celebrações presenciais, que vocês podem estar acompanhando as redes sociais, que lá vai estar aparecendo toda a informação a cada semana. E agora chegou o momento que a gente comemora muito aqui na igreja, que é o momento de dízimos e ofertas. Então, sinta-se livre para estar participando desse momento. Vai aparecer aí na telinha, que você possa estar junto comigo orando para Deus abençoar a minha casa, abençoar a sua casa. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus, momento de dizimar e ofertar na tua casa. Que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, Deus, cada lar que está assistindo essa transmissão. Deus, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, nos dê um resto de domingo abençoado. Abençoe esse dia, Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Ele é o Deus da minha vida e da sua vida, aleluia! Deus, meu